Olá, bom falar com você novamente. Nós vamos estar nesse módulo encerrando a nossa aula sobre narcisismo e vai ser um tempo bem bacana, bem edificante, que a gente vai poder desenvolver essa mentalidade de narcisismo aí que a gente precisa assimilar para desenvolver melhor as nossas atividades dentro de psicanálise clínica, tá ok? Nós vamos falar nesse momento sobre diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Nós vamos falar quanto à questão de se diagnosticar pessoas com esse tipo de transtorno de personalidade narcisista. Eu queria que você acompanhasse o slide que vai estar passando aí para você agora. Diz o seguinte, o slide: atualmente utilizamos critérios diagnósticos que devem estar presentes de maneira persistente desde a adolescência, para que o especialista possa dizer realmente que o paciente tem transtorno de personalidade narcisista. Em geral, é preciso que ao menos 5 das características que serão apresentadas estejam presentes. Antes da gente falar das características, deixa eu tecer um comentário breve aqui para você, de maneira objetiva quanto a esse slide. Por que aqui está falando sobre o diagnóstico de transtorno da personalidade narcisista, que atualmente são usados alguns critérios para diagnosticar e alguns critérios que devem estar presentes de maneira persistentes desde a adolescência? Talvez você esteja se falando, Jurandir, olha só, você está falando de diagnósticos persistentes desde a adolescência. Por que desde a adolescência, se você estava falando desde o nascimento do bebê? É porque, na verdade, não tem como você diagnosticar numa criança, num bebê, o transtorno da personalidade narcisista. Mas em comportamentos a partir da adolescência, ou talvez até pré-adolescência, você começa a enxergar alguns traços narcisistas no comportamento daquela criança ou daquela pessoa, ou daquele adolescente ou pré-adolescente. É ali que você começa a perceber de forma mais acentuada todos aqueles critérios narcisistas. Você passa a ver isso na pessoa e como ela precisa ser ajudada de maneira muito especial. Então, para que realmente o especialista ele possa diagnosticar o transtorno de personalidade narcisista, é necessário ter pelo menos 5 características que serão apresentadas entre muitas aqui que eu vou falar para você agora. Mas dentre essas muitas, você precisa diagnosticar 5 para que realmente seja configurada que essa pessoa está apresentando um transtorno de personalidade narcisista. Vamos ver aí quais são essas características que são apresentadas. O slide vai te apresentar muitas delas. O primeiro deles é a questão do sentimento grandioso da própria importância. Por exemplo, exagera realizações e talentos, espera ser reconhecido como superior sem realizações comensuráveis. Eu vou tecer comentário em cima de cada um deles para que você possa absorver bem, entender o que significa essa questão aí das características que são apresentadas nas pessoas que são narcisistas. Sentimento grandioso da própria importância. Ele tem um sentimento exacerbado quanto à própria importância. Ele se acha melhor, ele se acha acima de todas as relações e de todas as qualidades que ele tem e daquilo que ele pode oferecer para os outros. Por exemplo, ele exagera realizações e talentos. Ele entende que ele é uma pessoa capaz de fazer muitas coisas, talentoso para fazer tudo o que se coloca para fazer. Ele espera ser reconhecido como superior a todo mundo, mesmo sem realizar alguma coisa, mesmo sem ter feito alguma coisa. É mais ou menos ele olhar para algo que fizeram e ele falar: eu faço muito melhor do que aquilo. Eu sou muito mais capaz de fazer do que aquela pessoa fez. Então ela se vê com esse sentimento de exagero, um exagero quanto a realizações e talentos. O próximo que a gente vai estar vendo fala também dentro de uma característica, a segunda, preocupação com fantasias de ilimitado sucesso, poder, inteligência, beleza ou amor ideal. Olha só, vamos tecer um comentário aí também. Preocupação com fantasias de ilimitado sucesso.
Então ele cria uma fantasia dentro dele que ele tem um sucesso que não teve limites. Ele alcançou algo sobrenatural, algo que até hoje ninguém conseguiu conquistar, algo que alguém nunca conseguiu fazer, algo que alguém nunca conseguiu alcançar. Essa pessoa narcisista, ela tem esse tipo de fantasia, que ela consegue chegar mais alto do que todo mundo e é mais capaz do que todo mundo. A questão do poder também, que ela é muito capaz de poder fazer as coisas ou tem muito poder em suas mãos. Tem uma inteligência surreal, uma inteligência que se sobrepõe à inteligência de todo mundo. É mais belo ou tem uma beleza maior do que a de todos, ou um amor ideal, ou ela se sente capaz de conquistar um amor ideal, por isso até hoje não conquistou nada nem ninguém. Então ela tem isso como objetivo e é um objetivo sempre grandioso na vida dela. Vamos voltar para o slide. O terceiro tópico de característica aí que a gente vai estar vendo. Olha o que fala aí. Crença de ser especial e único e de que somente pode ser compreendido ou deva associar-se a outras pessoas ou instituições especiais ou de condição elevada. Então ela tem essa crença de ser especial e único e de que somente pode ser compreendido ou deva associar-se a qualquer outra pessoa ou até uma instituição especial ou que conceda a ela uma condição extremamente elevada. É mais ou menos ela dizer, não, esse ambiente não é para mim. Eu acho que eu mereço algo melhor. Eu sou uma pessoa extremamente capaz. Esses dias eu estava lá no bairro onde, por vocação, eu sou pastor batista, por profissão psicanalista clínico. E daí então estava acontecendo um tiroteio lá no bairro onde eu pastoreio, e daí então eu tive que abrigar uma pessoa lá dentro do espaço da igreja, porque o tiroteio estava muito perto. Daí ela falou o seguinte: esse lugar não me merece, esse lugar não merece a minha pessoa. Então ela se colocou numa posição extremamente elevada, de altamente capaz e melhor do que todos os que viviam ali naquele bairro. Ele não conseguiu fazer a leitura que nem todos que estão ali estão porque querem. A maioria está ali porque necessita, porque não tem condições de estar em outro lugar. Então ele fez a leitura de que ele é melhor do que tudo, de que todos, do que todo mundo. Tá ok? Vamos lá. Dentro desse mesmo slide tem a quarta característica: exigência de admiração excessiva. Exigência de admiração excessiva. Ele quer que as pessoas o admirem acima daquilo que ele precisa ser admirado. Então ele exige uma admiração. Ele exige que as pessoas olhem para ele com uma estima extremamente elevada. Ele tem uma exigência dentro de si que todo mundo precisa ver ele como alguém extremamente capaz e acima de tudo e acima de todos. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim como as coisas funcionam. Você não precisa exigir a admiração de ninguém. Pelo contrário, a admiração vem do simples fato da pessoa reconhecer quem você é e não acima do que você é. Quem exige admiração quer estar além do que a pessoa pensa ou sabe de você. E você não precisa nada disso, tá ok? Uma outra característica que está no outro slide diz o seguinte: sentimento de intitulação, ou seja, possui expectativas irracionais de receber um tratamento especial favorável ou obediência automática às suas expectativas. Então, olha só, vendo aí esse ponto ou esse traço aí, a pessoa tem um sentimento de intitulação, ou seja, ela possui uma expectativa irracional, que não é racional, que ninguém consegue pensar nisso, só ela, de receber um tratamento especialmente favorável ou obediência automática às suas expectativas. Na verdade, é como se ela pensasse algo e quisesse que alguém estivesse fazendo algo que ela pensou agora. Isso acontece muito em vários meios, principalmente onde tem líderes e liderados. O líder pensa uma coisa e entende que o liderado precisa fazer a leitura daquilo que ele pensou para que o liderado corra para fazer aquilo que ele pensou. Pessoas assim são narcisistas ou sofrem de transtorno narcisista. E isso também faz com que pessoas acabem sendo escravizadas por alguém que se torna tirano, implacável e cruel na vida de tantas outras pessoas.
O próximo ponto dentro desse slide, a segunda característica dentro desse slide, explorador em relacionamentos interpessoais, isto é, tira vantagem de outros para atingir os seus próprios objetivos. O narcisista, ele faz muito isso. Ele explora os relacionamentos. É como se ele quisesse se relacionar com alguém, ou quanto à questão de namoro, ou quanto à questão de amizade, de companheirismo, para tirar vantagem, ou para conseguir atingir objetivos pessoais. Aquilo que ele entende que é a necessidade dele, ele tem como objetivo de saciar aquela necessidade o tempo todo. O terceiro ponto, a terceira característica nesse slide, ausência de empatia. O que é isso? Reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e necessidades alheias. E olha só, isso acontece muito. O narcisista, ele não sente a dor do outro, ele não consegue perceber o sofrimento de alguém. Ele só olha para dentro de si como centro do universo e como centro de todas as necessidades existentes na face da Terra. Então ele tem ausência de empatia. Ele reluta sempre em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e necessidades dos outros. Ele não consegue olhar para o sentimento que alguém tem, ou até mesmo as necessidades alheias, as necessidades dos outros. Ele só olha para ele. Então ele reluta para identificar isso, tá bom? Uma quarta característica dentro desse slide aí, frequentemente sente inveja de outras pessoas ou acredita ser alvo de inveja dos outros, inveja alheia. O narcisista faz muito isso. Ele sempre sente inveja de alguém, mas ele entende também que as pessoas têm inveja dele, de quem ele é. Ele pode não ter conquistado nada, ele pode não ter sido relevante em nenhum momento da vida dele, mas ele entende que as pessoas têm inveja dele. Ou, pelo contrário, ele olha para alguém, a pessoa pode fazer o mínimo possível. A pessoa pode estar na empresa, na firma, na igreja, em qualquer outro lugar, apenas cuidando da manutenção de um espaço, limpando, varrendo. Ela entende que aquela pessoa é mais útil do que ela sente inveja daquilo que a pessoa está fazendo. Ou, automaticamente, ela entende que alguém inveja ela porque ela não está fazendo aquilo porque ela é superior a alguém. O narcisista, aquele que sofre de transtorno narcisista, tem esse tipo de comportamento. E por último, dentro dessa questão aí, das características do transtorno narcisista, é a pessoa que tem comportamentos e atitudes arrogantes e insolentes. Deixa eu te falar uma coisa. Toda pessoa que trata os outros com arrogância e é insolente, essa pessoa muitas das vezes faz uma leitura de superioridade àquele que ele está sendo arrogante com ela. Então saiba de uma coisa, pessoas arrogantes, elas acabam mostrando que são narcisistas porque elas entendem que estão num patamar superior e de maior autoridade do que a pessoa que está próximo a ela, ou que cerca ela, ou que está com ela. Cuidado, isso pode ser algo muito ruim se você também se submete aos caprichos e desejos de alguém que é narcisista. Isso se torna também um risco. Vamos pensar um pouquinho agora no funcionamento narcisista, características clínicas. Quais são essas características clínicas do funcionamento narcisista? A gente vai apresentar um slide aí para você que vai estar falando sobre isso nesse momento. O narcisismo não constitui por si só uma patologia. Ele é um integrador e protetor da personalidade do psiquismo. Ele tanto protege como ele integra a personalidade, da personalidade também do psique do ser humano. Leknovsky, em 2005, ele fala-nos que estamos vivendo em uma cultura com características crescentemente narcisista ou narcisistas.
onde há um predomínio de uso da imagem de ação, em vez da reflexão para lidar com a ansiedade e um incentivo exagerado ao consumismo e ao culto do corpo. Vamos pensar aí no que esse autor nos falou. Olha que interessante. Ele nos fala que nós estamos vivendo em uma cultura com características crescentemente narcisistas. Que cultura crescentemente é essa? Que cultura é essa que nós observamos e vemos? Onde há um predomínio do uso da sua imagem de ação em vez da reflexão. Ele vê o uso da imagem de ação, eu sou alguém de impacto, eu sou alguém que cria atitudes. E ele não vê essa questão da reflexão, de refletir, de olhar para dentro de si, de como lidar com as situações. Mas ele acaba refletindo nele mesmo aquilo que ele vê como importante para a vida. Ele faz uma leitura comum, uma leitura de todo mundo, ele não reflete para fazer sua própria leitura. E o que é que acontece? Em vez da reflexão para lidar com a ansiedade, ele acaba tendo um incentivo exagerado ao consumismo e à cultura do corpo, ao culto do corpo. O que é consumismo? Comprar, comprar e comprar sem ter necessidade de comprar. Comprar querendo preencher um vazio dentro de si próprio. E o que é o culto do corpo? Olhar para si como objeto de desejo para os outros. Aí isso envolve um pouco a questão da vigorexia, querer cada dia mais ter um corpo perfeito para atrair o olhar dos outros e chamar a atenção para si próprio, para que todo mundo olhe para você como objeto de desejo. Então isso acaba acontecendo, um crescente narcisismo nos tempos atuais. Isso acontece, isso tem sido incentivado o tempo todo, onde há um predomínio desse uso da imagem de ação em vez da reflexão. Imagem de ação é você agir conforme o que você vê, é você agir conforme o que a sociedade está pregando para você, é você tomar atitudes em cima daquilo que estão te ensinando. Consumismo, culto ao corpo. Então você tem que fazer o mesmo, eu tenho que ser consumista e tenho que cultuar o meu corpo. E você acaba não tendo uma reflexão para lidar com as ansiedades da vida. E isso acaba te tornando uma pessoa extremamente ansiosa, porque uma pessoa ansiosa é uma pessoa que tem excesso do futuro, ela se torna muito consumista, quer mais, mesmo não precisando, e automaticamente também ela faz algo que é muito ruim para ela. Ela acaba também cultuando o próprio corpo, vendo uma necessidade sendo saciada em si mesma, se sentindo uma pessoa extremamente capaz e melhor do que todas as outras. O próximo slide fala o seguinte: nos pacientes de funcionamento narcisista, há uma exagerada preocupação com a aparência. Pequenos defeitos físicos são intensamente valorizados. Apresentam uma necessidade exagerada de serem amados e admirados. Buscam elogios e se sentem inferiores e infelizes quando criticados ou ignorados. Têm pouca capacidade para perceber os outros, levando a vida emocional de maneira superficial. Há, inclusive, uma forte dificuldade de formar uma verdadeira relação terapêutica. Olha que coisa interessante. Deixa eu pensar com você. Os pacientes que têm esse funcionamento narcisista, esse texto que nós lemos, ele fala o seguinte, que essa pessoa ela tem uma exagerada preocupação com a aparência. Ela sempre se preocupa em aparentar melhor do que ela é. Ela sempre se preocupa mais com o lado de fora do que com o lado de dentro. Ela sempre se preocupa em passar uma imagem que está tudo bem, mesmo estando tudo mal do lado de dentro. Então ela se preocupa muito com a imagem da aparência. Pequenos defeitos físicos muitas vezes são intensamente valorizados. Pequenas coisas. Ela quer correr logo para fazer uma estética, ela quer melhorar a estética do corpo, ela quer logo fazer uma cirurgia invasiva, ela quer melhorar tudo e acaba apresentando uma necessidade exagerada de serem amados e admitidos, para buscar elogios, para se sentirem cada vez melhores. Por isso buscam elogios, porque as pessoas se sentem inferiorizadas, infelizes, quando criticados ou ignorados. Recebem críticas como se fosse a pior de todas as coisas
da face da terra. E essas pessoas, elas acabam tendo pouca capacidade de perceber os outros, levando uma vida emocional de maneira superficial. As pessoas que vivem dentro dessa função narcisista, elas são pessoas superficiais, porque elas só olham para si próprias, nunca olham para o próximo. Há inclusive uma forte dificuldade de formar uma verdadeira relação terapêutica, ou melhor, começam terapia, mas não terminam, porque quando começam a ser confrontados, fogem da confrontação. O que é afrontado e confrontado? A pessoa afrontada é quando você mostra para ela quem ela é. A pessoa que é afrontada é quando você mostra para ela quem ela é e tem sido até hoje. Afrontado é isso. Confrontado é quando, depois de você ser mostrado quem você é, a confrontação te leva a tomar uma decisão. O que você vai querer ser daqui para frente? O que você vai fazer da sua própria vida? Então há uma necessidade extrema de, em todos os momentos, nós sermos afrontados e confrontados. Eu preciso saber quem eu sou e também preciso saber se eu quero continuar como estou. Então a afronta é necessária, mostrar quem você é, e a confrontação é necessária, mostrando para você que você pode mudar em todo o tempo. Então, caminhando para o final, o próximo slide diz o seguinte: como o mito do narcisismo, o paciente com esse tipo de funcionamento constrói sua sensação de engrandecimento, de autoestima, através de uma intensa desvalorização, rejeição e abandono dos objetos. E sobre a base dessa rejeição que o organismo se estrutura. O mito narcisista, o paciente com esse tipo de funcionamento, ele acaba construindo sua sensação de engrandecimento. A sensação de que ele é grande o tempo todo, de que ele tem patamares altíssimos. E isso tudo do engrandecimento da autoestima. Eu sou muito melhor do que penso e sou muito maior do que todos imaginam. Através de uma intensa desvalorização, rejeição e abandono dos objetos. Abandona-se tudo ou todos que está no entorno e olha muito para dentro de si, tendo essa forma de grandeza. E sobre a base dessa rejeição que o organismo se estrutura e se constitui. E eu finalizo dizendo algo muito importante para você sobre prevenção. Olha o que a prevenção fala. A identificação dos traços, a identificação de traços de personalidade narcisista é a oferta psicoterapia individual. Oferta a psicoterapia individual e de grupo. Antes de um agravamento do quadro, pode ser fundamental para impedir uma progressão para o transtorno propriamente dito. Além disso, a prevenção e o tratamento dos outros transtornos psiquiátricos é fundamental para a proteção desses pacientes com traços de personalidade narcisista que são identificados. Olha só, a terapia é fundamental para quem tem traços narcisistas ou características narcisistas, para que isso não venha a ter uma progressão, não venha desenvolver a um transtorno propriamente dito, um transtorno narcisista. Porque tudo que é tratado no início, tudo que é tratado no começo, tem a probabilidade de experimentar uma relação harmônica dentro de cada um de nós. Se você inicia a terapia no momento certo, você vai ter as melhores respostas e o seu tratamento será o melhor possível. Então você que tem como objetivo ter como a psicanálise ajuda a si próprio e a alguém, faça de tudo isso, essa questão narcisista, uma leitura correta. Você fazer uma leitura correta vai ajudar muito as pessoas que você vai poder alcançar e as pessoas que você vai poder ajudar na sua caminhada. Foi muito bom ter esse tempo aí sobre narcisismo. Espero que vocês tenham gostado e que tenhamos também tantos outros tempos, em tantos outros módulos, quem sabe o mais breve possível. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e que você tenha dias melhores do que esses que você tem vivido. Fiquem com Deus.